Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, no dia 19 de novembro de 1888, nascia lá em Cuba aquele que viria a ser um dos maiores jogadores aí da história do xadrez, o menino José Raul Capablanca, que se tornou campeão mundial anos depois, se eu não me engano de 1919 a 1927, o período de reinado aí de Capablanca. E para homenageá-lo, temos aqui uma partida que muitos inscritos pediram. Mostra aí a partida do José Raul Capablanca contra o Frank James Marshall. O Frank James Marshall era um jogador norte-americano de extrema força, realmente um jogador temido mundialmente. E, enfim, ele quem popularizou ali o ataque Marshall, que da Ruy Lopes, da abertura Ruy Lopes, da abertura espanhola, que nós vamos ver aqui na partida, para quem ainda não conhece, que é um ataque assim fortíssimo, é jogado até os dias de hoje. Os grandes mestres jogam essa linha, uma linha bem aguda, bem arriscada. E aqui, ninguém menos do que o James Marshall, então jogando o ataque Marshall contra José Raul Capablanca. Vamos dar uma olhada aqui nessa partida. Bom, então a gente tem aí a abertura Ruy Lopes. Vamos lá, aqui o Capablanca abre com E4, temos E5 pelo James Marshall, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, então aí iniciando a abertura espanhola, o Ruy Lopes, e agora A6. O bispo vem para A4 em segurança, cavalo em F6 e agora roque. Bispo E7, torre em E1 protegendo o peão de E4, B5 atacando o bispo vem para B3 e aqui, pessoal, aqui é o seguinte, nessa posição as negras jogam, na maioria das vezes, muitas vezes, né, o seu adversário vai jogar um lance como D6, né, então ele vai estar protegendo aqui o peão de E5, tá abrindo o bispo, tá preparando o lance como cavalo A5 para ir atrás desse bispo aqui da Ruy Lopes, né, a partida continua aqui muitas vezes com C3, né, e aí depois de roque, H3, cavalo aqui em A5, bispo C2, C5 e D4 é uma das maneiras de continuar aí na abertura espanhola, na abertura Ruy Lopes. Mas, se o seu adversário não jogar o lance D6, se depois aqui de bispo B3 ele fizer o lance roque, se prepare, pode ser que ele jogue o ataque Marshall. E aqui o Frank James Marshall provavelmente vai fazer, né? Então agora a partida continua com C3 e D5, o ataque Marshall jogado por Frank James Marshall contra José Raul Capablanca. Vamos dar uma olhada nessa incrível viagem que começa a partir de agora. Bom, as pretas entregam aqui, o Marshall está entregando um peão, no caso o peão de E5, depois da captura aqui em D5, existe um ataque descoberto aqui, o cavalo e a torre vão estar atacando o peão de E5 e ele vai cair. Vamos ver como continua aqui. E por D5, cavalo por D5 e agora então o José Raul Capablanca captura esse peão gambitado aqui em E5, cavalo por E5, cavalo por E5, torre aqui por E5, o cavalo está atacado duas vezes. Aqui, enfim, é possível jogar um lance como C6, mas o Frank James Marshall prefere a linha aqui com o cavalo em F6. As pretas entregaram o peão, porque, olha só, o desenvolvimento aqui das brancas está prejudicado, né? O peão de central ainda não avançou, muitas peças ainda não desenvolvidas, uma torre mal colocada. Essa torre vai perder um tempo de qualquer maneira depois de bispo D6. Então aqui o Capablanca vai ter que realmente jogar demais aqui para não sofrer um ataque muito forte, para não ceder ao forte ataque que o Marshall vai empregar a partir de agora. Torre E1 então, esse lance ia vir de qualquer maneira. Bispo D6 e agora o lance H3. Então protegendo o peão de H2, tentando inibir aqui o ataque das negras também pela casa de G4, mas não adianta. O Frank James Marshall faz o lance cavalo G4 de qualquer maneira. Esse lance aqui ele abre também possibilidade para a dama entrar e já começa a colocar mais peças aí na ala do rei. São muitas peças aqui mirando na ala do rei. Essa é o que tem por trás aí o fundamento do ataque Marshall, né? E vamos ver como é que o Capablanca continua aqui. Ele vai para o lance preciso aqui da posição. Dama aqui em F3, veja só. Aqui o Capablanca tem que ter frieza, tem que achar toda hora os melhores lances, senão ele vai ter problema. Qual que é o ponto aqui? Não dá para capturar aqui esse cavalo. Se ele tivesse capturado aqui o cavalo, viria dama aqui em H4. E aí as brancas teriam que achar o lance torre E4, já prevendo que esse rei poderia ter problemas aqui no centro do tabuleiro. E aí depois de dama H2, por exemplo, rei F1, dama H1, cheque, rei E2. E agora dama por G2. A torre está atacada, o peão está atacado aqui duas vezes, não dá para jogar F3, o peão está cravado.
Aqui depois de D3, por exemplo, bispo por G4. Não foi assim que seguiu na partida, mas a gente está analisando como seguiria se o cavalo ali tivesse sido capturado, né? Então bispo por G4, cheque, torre por G4, dama por G4, rei D2 e dama G2. As pretas estão melhores aqui, porque as brancas têm um rei totalmente desprotegido, né? As peças mal desenvolvidas, a maioria delas. E enfim, o peão atacado, as pretas têm facilidade de trazer aqui as peças para o jogo, portanto pretas melhores nessa linha. Então o Capablanca tem que tomar cuidado depois de cavalo G4 aqui, ele não captura o cavalo e faz o lance dama F3, olha só, já trazendo uma defesa aqui para o peão de F2, levando um importante defensor aqui. Agora o Capablanca tem que levar peças para próximo aqui do rei, ele não tem que pensar mais em ganhar peça, ele já ganhou um peão. Vamos ver como continua aqui, dama H4, e agora D4, finalmente abrindo para o bispo poder jogar. E o Frank James Marshall não perde tempo e continua o ataque aqui de maneira bem agressiva com cavalo por F2. Olha só que bacana esse lance aqui, o Marshall tá vindo com tudo. E a partida segue com torre E2, tá bom? Mais um lance muito preciso aqui do Capablanca. O que tá acontecendo? Por que ele não captura esse cavalo aqui com dama toma em F2? Bom, aqui uma das possíveis continuações aqui seria bispo em H2 com cheque, tentando desviar a defesa aqui da dama de F2. Então as brancas teriam que continuar com rei F1 para continuar defendendo a dama. E aí viria bispo G3 atacando aí a dama e atacando a torre. Depois de dama D2, as pretas poderiam ainda sacrificar mais uma peça com bispo por H3 aqui, expondo realmente o rei adversário. Depois de G por H3, dama por H3 cheque, dama G2 cobrindo, dama por G2, rei por G2 e bispo aqui por E1. A gente tem uma posição bem complicada, né? Se as brancas conseguirem soltar seu jogo, conseguirem aí organizar suas peças, pode ser que as brancas tenham chances aqui. No entanto, as pretas podem oferecer bastante perigo por conta de 3 peões passados e conectados aí na ala do rei, né? Então aqui o Capablanca não quis passar por isso que depois aqui de cavalo por F2, simplesmente torre E2 aqui, colocando pressão agora em F2. A partida continuou com mais um lance muito forte aqui do Frank James Marshall. Bispo G4 atacando a dama e atacando aqui a torre. E agora fica difícil para o cubano recusar aí esse bispo, senão ele vai perder muito material. Então aqui o Capablanca captura em G4 e depois então de H toma em G4. Isso abre aqui a coluna H e o bispo então vem para casa de H2. Bispo em H2 com cheque, rei F1, lance forçado e agora bispo G3 com uma ameaça aqui de checkmate. Dama H1 será checkmate. Existem algumas maneiras para se defender desse checkmate aqui agora. Uma delas é você colocar aqui o rei em E1. Não é muito intuitivo fazer isso, talvez não seja o melhor lance, mas enfim, é uma das maneiras de escapar do checkmate. O rei vai poder escapar para D2 depois, mas não é muito bom, né? Você ficar aqui tomando alguns descobertos no futuro. E outra possibilidade seria jogar um lance como torre E3, dando a casa de E2 aqui para o rei. O Capablanca não faz nenhum lance nem outro, ele percebe que é hora aqui de devolver um pouco de material e ele vai para o lance preciso aqui, o melhor lance da posição. Torre por F2, devolvendo aí um pouquinho de material. A partida continua com dama H1 cheque. O Frank James Marshall está jogando o rei aqui do Capablanca lá para o meio. Agora rei E2, bispo por F2 e mais um lance frio e preciso aqui do Capablanca, bispo D2. Rafael, o que está acontecendo? Bom, aqui tanto faz se ele joga um lance, se o Capablanca joga um lance como rei por F2, por exemplo. Depois de dama por C1, a posição das negras é forte, né? Vai ter torre entrando, tá caindo aqui em B2, as brancas vão ter que se defender, as pretas têm muito contra-jogo. Então o Capablanca não permite isso, por isso que depois de... nessa posição aqui, depois de bispo por F2, o Capablanca não captura o bispo e sim salva o bispo dele agora com bispo D2. O cavalo também está protegido aqui pela torre, no entanto o cavalo agora fica cravado, enquanto a dama estiver aqui na oitava horizontal das negras, o cavalo não pode sair se não está caindo a torre. Olha que posição interessante. A partida continua. Bom, agora o bispo está atacado, né? Agora sim esse bispo está atacado e ele só tem agora a casa aqui de H4, portanto bispo H4, dama H3, tentando trocar a peça aí, tá atacando o bispo, tá atacando a dama. Será que dá para evitar a troca de damas? O Frank Marshall evita. Primeiro com torre de A em E8 com cheque e depois de rei D3,
Dama F1 com cheque, então tirando a dama com um tempo. E depois de rei C2, agora bispo em F2. O Frank James Marshall evitou a troca de peças. Ele precisa manter as peças no tabuleiro para continuar esse ataque ao rei exposto. A partida continua com dama em F3. Agora colocando aqui uma cravada no bispo. Continua defendendo aqui em G2 e também fica fazendo pressão aqui em F7. Veja que lance interessante aqui do Capablanca. Dama G1 foi jogado, tirando aí a dama da mesma coluna da outra dama. E agora bispo D5. Veja só que manobra inteligente aqui do Capablanca. Esse lance libera o peão de B. O Capablanca quer jogar com B4 e depois A4 para poder colocar a torre em jogo. Ele precisa resolver esse problema da torre presa. Muito inteligente esse lance bispo aqui em D5. A partida continua com C5. Depois de D por C5, bispo por C5. Finalmente, B4. O início da libertação aqui do Capablanca. Bispo D6 e agora A4. O Capablanca vai tentando aí liberar sua torre. A5. A por B5, A por B4. E aqui o Frank James Marshall está tentando expor ainda mais o rei do Capablanca. A posição é perigosíssima. E o Capablanca vai para mais um lance preciso da posição torre em A6, colocando a torre em jogo com um tempo aqui sobre o bispo do Frank James Marshall. O Marshall continua com B por C3, capturando um peão e também agora ameaçando o bispo aqui do Capablanca. E agora é hora de desenvolver peça, cavalo aqui por C3, mais uma vez fazendo aqui a continuação precisa o Capablanca. E agora, apesar do rei dele estar aí meio sem cobertura de peões, né? Não tem, mas ele está coberto por peças. Olha que posição interessante. Bom, o bispo está atacado, bispo B4 e agora o lance B6 e de repente o José Raul Capablanca tem um peão passado perigoso na coluna B. É sensacional aqui esse twist, né, da partida aqui, de repente essa virada, quando você percebe, parece que o Capablanca já está melhor aqui na posição. Bispo por C3, bispo por C3, H6 e agora o lance B7, avançando ainda mais com esse peão passado. Torre em E3 atacando a dama e o que jogar? Nessa posição o Capablanca faz um lance e o Frank James Marshall abandona aí a partida. Se você quiser dar pausa e tentar encontrar esse lance, vale a pena, o lance de arremate aqui da posição. E eu espero que você tenha encontrado o lance jogado aqui pelo Capablanca, que foi o lance bispo aqui por F7, cheque. E nessa posição o James Marshall abandona aí a partida, porque aqui vai levar checkmate, não existe mais como evitar. Vamos ver as possíveis linhas aqui. Bom, se capturar de torre, toma aqui em F7, o peão está promovendo agora, né? Então seguiria-se aqui com B8 promovendo para a dama, e depois de rei H7, torre por H6, né? Com duas damas você pode sacrificar uma torre aí para abrir a posição sem ter que pensar muito. E agora tanto faz, se rei toma H6, viria a dama aqui em H8 com cheque, rei G5, dama H5, entregando checkmate. E se nessa posição tivesse capturado com o peão em H6, dama por F7 entregaria checkmate. Bacana, né? O que mais existe aqui de opção depois de bispo por F7? Vamos tirar o rei? Vamos jogar o rei aqui para H8? Percebam que o peão aqui de G7 está cravado. Simplesmente torre por H6 entregaria checkmate imediatamente. Puxa, tem mais algum lance ali depois de bispo por F7? Vamos ver rei H7. Bom, aí viria dama em F5 aqui com cheque. E depois de rei H8, a mesma ideia. Aproveitando a cravada aí do peão com torre por H6, checkmate. Ou seja, não dá para evitar, né? O checkmate vai vir de qualquer forma. Então, por isso que depois de bispo por F7 aqui, o Frank James Marshall teve o seu monstruoso ataque anulado aqui pelo Capablanca. Que partida, né, senhores? Que partida sensacional a atuação aqui do Capablanca. O Frank James Marshall veio com esse ataque furioso. Ele ganhou muitos torneios, ganhou muitos campeonatos, muita reputação devido a esses ataques todos. E o Capablanca aqui foi friamente encontrando os melhores lances, né? Se defendeu na hora certa e de repente a reação, né? O bispo D5, lance que exclama, B4, A4, torre A6, né? E foi soltando o jogo e culminou com essa sequência vencedora aqui, Capablanca. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Vamos pedir para fazer um relatório aqui, ó. É obter relatório. E a gente vai ver a quantidade de erros e de imprecisões aí de cada jogador. Vamos ver se o relatório já está pronto. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Olha só, deixa eu colocar aqui na posição final da partida. A partida acabou aqui com o bispo toma em F7. E agora vamos dar uma olhada aqui no relatório.
Olha só, essa questão do lance brilhante eu ainda não entendi, tá bom? Depois eu vou, acho que, entrar em contato com o pessoal do chess.com e ver quando é que mostra um lance brilhante, né? Porque pra mim esses lances são brilhantes, a gente já viu partida do Mikhail Tal, né? Mas enfim, vamos continuar, vamos ignorar aí a questão do brilhante. 17 melhores lances aqui para o Capablanca, 15 melhores lances para o Marshall. Um lance excelente aqui para o Capablanca, 4 lances bons para cada um. Os lances de livro foram até o 11º lance, os lances de abertura. E uma imprecisão do Capablanca, apenas uma imprecisão na partida toda. 4 imprecisões aqui pelo Marshall, um erro e uma gafe pelo Marshall, portanto, com apenas uma imprecisão na partida, né? O Capablanca conseguiu aí essa vitória. Teve 98,4% de precisão contra 86,4% aqui de precisão do Marshall, né? Vamos olhar esses lances, vamos ver se dá para ver isso aqui de uma maneira fácil, ó. Imprecisão aqui, a primeira imprecisão que a gente vê aqui das negras, então com o cavalo aqui em G4. Aqui ele sugeria, vamos ver que lance que ele sugere aqui. Ele sugere aqui o lance bispo B7, tá? Então aqui ao invés de cavalo G4 pelo Frank James Marshall, bispo B7 aí foi sugerido. Vamos ver se a gente consegue achar mais alguma imprecisão aqui, ó, bispo F2, que foi o lance jogado aqui pelo Frank James Marshall, evitando as trocas. Aqui, na verdade, vamos voltar nessa posição. A sugestão aqui é que as pretas façam o lance dama aqui em F2. Enfim, talvez com ideias de trazer a torre e fazer bastante pressão aqui em G e em D, né? Talvez seja isso. Vamos ver onde mais teve imprecisão aqui na partida. Vamos ver a imprecisão do Capablanca. A única imprecisão aqui da partida foi esse lance dama F3, segundo a análise aí do Stockfish. Aqui nessa posição, talvez um lance um pouco melhor aqui fosse A4 imediatamente, tentando libertar aí as peças na ala da dama, né? Uma pequena imprecisão, a única aí do Capablanca, segundo o Stockfish, né? A gente também não sabe, o Stockfish é uma engine muito boa, mas enfim, nem sempre, né, a longo prazo é o melhor plano, né? A gente, enfim, dão apenas alguns indicadores, né, pra gente. Mas muito legal, esse relatório aqui mostra que realmente, olha aqui o gráfico, né? Em nenhum momento as pretas estiveram melhores aí na partida, né? O Capablanca manteve a superioridade pela partida toda. Um jogador dominou a partida inteira, né? Essa é a conclusão desse tipo de gráfico aqui, né? Muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Essa homenagem ao José Raul Capablanca, o menino lá que nasceu no dia 19 de novembro de 1888. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!